para nós estudarmos nesta manhã as 7 palavras da cruz. Essas 7 palavras da cruz são um termo usado em alguns livros. Tem um livro também chamado Os Brados da Cruz. São as últimas palavras que Jesus falou antes de morrer, e ressuscitar. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Pensando, o peso de uma palavra. A importância de uma palavra. Eu creio que à medida que nós amadurecemos, as nossas palavras têm mais importância. E pense numa palavra na hora da morte. Algumas são até escritas, anotadas. É uma palavra que tem muita expressão. As palavras de Jesus todas são importantes. Mas se nós pensarmos nessas últimas palavras de Jesus, eu creio que podemos aprender bastante sobre elas. Então, o nosso estudo de hoje está relacionado a este momento. São 7 palavras. Leitura em Lucas capítulo 23. Nós vamos lendo à medida que passar cada uma das palavras. Não vamos ler o texto completo, mas são os últimos momentos de Jesus, depois do seu interrogatório, depois da decisão para ser crucificado. Nós vemos aqui estas palavras. A primeira palavra está em Lucas 23, versículo 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Essa palavra de perdão cumpriste a profecia de Isaías 53. Na verdade, cada uma dessas palavras de Jesus você vai encontrar, Salmo 22, Isaías e outros textos comprovando aquilo que aconteceu naquele momento. Isaías 53, 11 e 12. Ele verá o fruto do penoso trabalho, sua alma, e ficará satisfeito. O servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi condenado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Só esse finalzinho aqui. Levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. A última oração de Jesus pelos pecadores. Interessante, numa hora dessa, geralmente alguém quer vingança, você quer que os seus perseguidores se deem mal. Jesus podia estar lá falando: vocês estão me colocando aqui na cruz, mas vocês vão tudo para o inferno, E as palavras de Jesus perdoa-lhes, apaga as transgressões, liberta aqueles que lhes perseguiam, soldados romanos, homens pecadores. Interessante que essas palavras de Jesus foram usadas também por Estevão, Quando ele era apedrejado, ele intercede por aqueles. É um exemplo de Jesus que foi seguido. Nós já citamos algumas vezes a questão de Pedro em Atos 3, quando ele, como se essa profecia de Jesus estivesse sendo cumprida, porque Jesus intercede por aqueles que os perseguiram, pedindo para que eles fossem salvos. E o que diz lá em Atos 3? Atos 3 é a pregação de Pedro. E Pedro, na sua pregação, versículo 15,
15 de Atos 3 diz: mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, que nós somos testemunhas. O Pedro dá aí uma chamada neles, né? Vocês mataram o autor da vida. Mas ao mesmo tempo, Pedro não está apenas condenando aqueles homens. O que ele diz? Eu sei, irmãos, que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Chama de irmãos. E depois ele diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. E aí, o que acontece? Eles se converteram? O que conta na sequência do texto, em Atos 4? Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, capitão do templo, saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere, até o dia seguinte, pois já era tarde. Mas aí diz: muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Então, alguns não creram, mesmo Jesus intercedendo por eles, mesmo a pregação dos apóstolos a respeito da ressurreição. Não creram e ainda prenderam Pedro. Mas aqui diz que muitos dos que ouviram aceitaram. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Essa primeira palavra, então, vem demonstrar o amor, o perdão de Deus, e este amor de Jesus que se estende não somente aos bonzinhos, àqueles que o receberam, mas àqueles que, mesmo o negando, depois se arrependeram e se converteram. E muitos desses somos nós, né? Que como pecadores, como gentios, viemos a conhecer o mistério de Jesus. Essa é a primeira palavra. Vamos para a segunda? Abertura dos céus. Leitura de Lucas 23, 39 a 43. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com injustiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mais uma palavra de Jesus, palavra de salvação. Primeiro, Pai, perdoa-lhes. E agora, hoje estarás comigo no paraíso. 2 homens foram crucificados com ele, ao seu lado. Repare, né? A vida de Jesus aqui na terra não foi fácil. Quando ele nasce, cercado de animais. Quando ele morre, cercado de bandidos. Mas um deles recebe o perdão e o convite de Jesus para estar indo ao paraíso. Se você for pensar, a fé desse homem foi muito grande, porque ele estava ali diante de alguém que não representava tanto poder. A cruz é um momento de maior miséria, não é? É fácil talvez crer num Jesus que multiplica pães, que faz milagres. Mas você crer num Jesus crucificado, Jesus está ali para ser morto. Todo mundo falando: desce daí, blasfemando. É nesse Jesus
que ele creu. É interessante que dois estavam próximos de Jesus. Ele foi insultado por um deles, que disse: salvou os outros, por que não salva a nós? Salva a ti mesmo. Enquanto que o outro disse: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Vocês perceberam que os dois clamaram por salvação? Um queria ser salvo da cruz, o outro queria ser salvo da morte eterna. Percebe que um pensou na terra e o outro pensou no céu? Pensar nas coisas lá do alto. Essa foi a diferença. Os dois estão próximos de Jesus, mas um conseguiu olhar para Jesus e pedir pela vida eterna. Salva. Diante de Jesus, então, um se quebrantou e o outro perdeu a maior oportunidade de sua vida. A lição para nós dessa segunda palavra, Hebreus 3:2: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Receber o perdão de Jesus. É isso que Jesus oferece àqueles que se aproximam dele. E nós podemos assim também, né? Ter a salvação em Jesus. Terceira palavra. Agora nós vamos fazer uma leitura em João 19, 25 a 27. Lembrando que essas palavras de Jesus, elas aparecem em Mateus, Marcos, Lucas e João. Essa é uma das que está em João. Todas os quatro evangelhos narram esses momentos finais de Jesus. Alguém pode ler para nós? João 19, 25 a 27. Palavra de amor e proteção. Mulher, eis aí teu filho, eis aí a tua mãe. Jesus se deixa crucificar por amor e proteção. Esse momento, irmãos, é um momento de muita dor. Ele poderia estar pensando nele, né? O que os outros poderiam fazer por ele. Mas naquele momento ele pensa os outros. Ele recomenda a sua mãe para João e a este a sua mãe. Provavelmente José tinha morrido. Ele deixa de ser mencionado após a história quando Jesus ficou para trás em Jerusalém aos 12 anos de idade. Vocês repararam que José não aparece mais, né? Se fala de Maria, mas não se fala mais de José. E que palavra é essa? Eis aí teu filho. Jesus está falando não dele como filho. Ele está falando de quem? De João, discípulo amado. Mas João não era filho. Esse João seria como um filho. Eis aí o teu filho, ou seja, ele vai cuidar de ti, ou você cuide dele. Eis aí o teu filho. Maria perderia um filho e ganharia outro. E para João ele diz: eis aí a tua mãe. João então recebe a missão de cuidar de Maria como se ela fosse a sua mãe. Esses laços é que Jesus coloca, talvez uma certa responsabilidade. Percebe-se que depois que disse ao discípulo: eis aí a tua mãe, aqui diz, desta hora em diante o discípulo a tomou para casa. Ele já
sentiu na responsabilidade de consolar Maria, estar com ela. O que esta palavra nos ensina, irmãos? A respeito desta necessidade de amor e proteção. Lembra-se que um momento, quando Jesus foi interrompido e informado que a sua mãe e seus irmãos o procuravam, o que ele disse? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E ele olhou ao redor, aos que estavam por ali, e disse: aqui estão minha mãe e os meus irmãos. E aí ele diz: quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, irmã e minha mãe. Marcos 3, 33 a 35. Essa lição que Jesus está dando, naquele momento também: eis aí a tua mãe, eis aí teu filho. A responsabilidade, né, que nós temos. Quem que é a sua mãe? Uma senhora da sua igreja que ama Jesus, que precisa. Quem que é o seu filho? Quando a gente vê os adolescentes aqui, são nossos filhos, que devemos nos aproximar deles, cuidar deles. Quem que é a mãe deles? Nós, como irmãos, temos essa responsabilidade. Quem que é meu amigo ou meu irmão? Então, o ensino dessa palavra é que nós precisamos nos relacionar, cuidar uns dos outros, né? Cuidar uns dos outros. É uma grande responsabilidade colocada aqui por nós, para cada um de nós. Quarta palavra: agora as coisas parecem que vão mudar. Mateus 27, 46. Deus meu, por que me desamparaste? Deus castigado, Jesus atingido, ferido, aflito. João 3,16 diz que Deus amou e entregou o seu Filho. Sabemos que o Pai não impôs ao Filho, não forçou o Filho, Ele entregou-se. Mas há uma expressão muito forte nessa passagem. Momento de angústia, momento em que Jesus recebe o castigo, sendo culpado pelos pecados do mundo inteiro. Imagina o peso disso. Você não tem culpa, você é perfeito, você é um Deus que se encarnou, por isso já sofre, e agora você vai pagar os pecados do mundo. Essa expressão, irmãos, está longe de ser uma expressão de revolta, né? Por que me desamparaste? Mas é uma expressão de dor. Repare-se que palavra seria oportuna naquele momento para expressar a dor que Jesus tinha, que estava passando. Não há palavra nenhuma, né? Mas foi essa palavra que ele usou, sentindo desprezado, humilhado. A passagem de Isaías que nós lemos no início, essa profecia também está lá, né? Quando diz: ele verá o fruto do penoso trabalho, Isaías 53. Derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. A Bíblia diz que ele foi moído, transpassado, sofreu. Esta foi a grande dor de Jesus. Mas sabemos que esta hora também é uma hora das mais importantes para nós, pois se foi pago, nós fomos perdoados. Ou seja, nós não precisamos pagar o preço do nosso pecado.
Tem uma historinha que ilustra um pouco essa situação, de um juiz que determinou uma pena para um condenado, e a pena era uma quantia em dinheiro. Ele, sabendo que aquela pessoa não tinha como pagar, ele desce ali das suas vestes de juiz e vai até o local ali, paga a dívida e depois volta como juiz. E aí recebe, né? Aquele homem não precisou ir para a cadeia, pois foi pago a sua dívida. Sua dívida foi paga. Nós percebemos exatamente isso que Deus faz, né? Deus desce do seu trono de glória e de poder e vem pagar a nossa dívida, para que nós fôssemos libertados. Então essa palavra, irmãos, é o maior grito de dor, que sim, nos deve lembrar a dor sentida por Ele em nosso lugar, e que por isso estamos livres, somos perdoados por Jesus. A quinta palavra, João 19, 28 e 29. Vou pedir para mais uma pessoa ler para nós. João 19, 28 e 29. Mais uma passagem que está relacionada a uma profecia. Salmo 69, 21 diz: Ele não bradou, tenho sede. Salmo 69, 21. Deixe-me ler essa passagem. Por alimento me deram fel, na minha sede me deram a beber vinagre. Tenho sede, se cumpre a profecia. Jesus poderoso, Ele poderia descer da cruz a hora que Ele quisesse. Ele poderia fazer com que a água aparecesse ali para Ele beber. Poderia. Mas também Ele poderia transformar a pedra em pão quando foi tentado. Cumpria sofrer. Imagine depois de tantas horas sem beber água, passando aquele sol, naquela situação que ele estava naquele momento, ele pede água. Um soldado atendeu o chamado de Jesus, mas ele atendeu levando ali vinagre. Embebedaram uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço e sopro, e ergueram até os lábios de Jesus. Esse texto, esta palavra, ela reflete muito a humanidade de Jesus. Nós podemos perceber que a sede é uma necessidade básica, né, do homem. E é uma necessidade também tão fácil de ser saciado, né? Água, tem até por aí. Jesus mostra que realmente Ele foi homem, Ele sofreu. E o sofrimento de Jesus, ele aparece na Bíblia como algo para nos confortar. Se você analisar, o sofrimento de Jesus maior não foi a sede, né? A dor que ele estava passando, a morte que ele estava passando. E a Bíblia diz que nós podemos ser consolados na nossa dor, pois nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer, ou alguém que não passou por dificuldades, ou alguém que não tem experiências da dor. A questão da própria tentação, o Senhor Jesus foi tentado, mas não pecou. E nós temos então alguém que
é o nosso Salvador, mas não um Salvador que fica nos céus, ou um Salvador dos tronos, né? Que veio a esse mundo para sentar num trono e simplesmente ficar ali reinando. Mas Jesus vem e Ele se compadece de nós. Essa questão de ser alguém que passou por as mesmas dificuldades, isso é interessante. Quando você quer consolar alguém e você já passou por aquela dificuldade, é mais fácil, não é? Isso às vezes acontece com uma doença. Você vai visitar alguém doente e você sabe que passou por aquela enfermidade, também passou por aquela enfermidade. Você pode consolar aquele doente. Só não vai chegar lá e falar: o que você está passando é nada, a minha doença foi muito pior. Não é isso não. O consolo mesmo, né? De você poder dizer: eu sei o que eu estou passando. É igual alguém que perde um familiar, né? E alguém que também já perdeu um familiar próximo fala: olha, de certa forma eu sei o que você está sentindo. Você está consolando alguém. E nós não temos então um Jesus que não se identifica conosco. Ele se identifica conosco. Por isso é um momento especial. Falando de sede, tenho sede, alguns também tentam relacionar, Jesus usou tanto sede na Bíblia, relacionar a palavra de Jesus. Imagina, quem tem sede, vinha a mim e beba, eu te darei uma fonte de água. O dono da fonte de água está com sede. Mas nós sabemos que essa relação é interessante, de lembrar que a sede de Jesus pela salvação era muito maior do que a sede pela água. Então, portanto, ele não bebeu água, porque a vontade maior de Jesus era cumprir as Escrituras, salvação. Então, ele tinha sede sim, né? Eu creio que ele estava pensando na água, mas ele tinha sede também de nos dar a vida eterna, de nos dar essa água da vida. E Jesus morre para dar a água da vida. Jesus, assim, nos dá a água da vida. Sexta palavra, João 19:30, está consumado. Jesus está satisfeito pela sua vitória sobre a morte. Está consumado. Ele morre na certeza de que sua missão estava eterna, perfeitamente cumprida. Morre sem arrependimento. Tinha apenas 33 anos de idade e havia cumprido suas responsabilidades. Geralmente quando a gente fica doente, fica meio pensando: vou morrer, né? Uma desculpa que a gente dá: mas Senhor, eu ainda não terminei, né? Ainda não fiz tudo que eu tinha que fazer, né? Boa desculpa para não morrer, né? Então faça, seu espertalhão. Vamos lá, faça, porque uma hora você vai ter que ir, né? Jesus não tinha isso. Ele diz: a minha obra está completa, está consumado. Essa palavra, essa frase está consumado, é uma palavra grega, tetelestai. É bom para a gente decorar, falar difícil. Tetelestai, está consumado. E quando se comprava alguma coisa e aquilo o preço já estava pago, era um carimbo assim, tetelestai. É como se Jesus estivesse carimbando ali, pá, está consumado, está pago, foi pago, o preço foi pago. Aí essa palavra também tem esse sentido para nós, né? Foi pago o preço. A obra da cruz foi completa. Nós somos salvos. Spurgeon disse: podemos permanecer confiantes a despeito do trovão da lei, do raio da justiça, pois estamos salvos sobre a cruz. Ele pagou o saldo de nosso pecado até o último centavo. Jesus pagou tudo. A Ele tudo devo.
tudo devo. A graça de Jesus nos salva. A derrota de Satanás é imposta. Colossenses 1,13 diz: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado. Após Jesus falar essas palavras, naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O que significava isso? Antes não era possível passar àquele santuário. Precisava-se de um sacerdote. Não havia acesso à presença do Senhor Jesus. Mas agora o véu se rasgou. Eu posso chegar perante Deus em oração. Eu tenho esse acesso perante Deus. Então, podemos perceber que é um momento muito especial. O caminho de Deus está aberto para nós. Nós podemos, com certeza, chegar por meio de Jesus, chegarmos a Deus. A barreira dos nossos pecados foi derrubada. Podemos nos aproximar mediante o sangue de Cristo Jesus. Hebreus 10, 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza da fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com a água pura. Sétima palavra: entrega ao Pai, resignação. Lucas 23, 46. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lembra que eu disse que as últimas palavras de uma pessoa são importantes? Quando ela vai morrer? Imagina a última palavra. E a última palavra de Jesus. Então vamos prestar atenção. Pai, as últimas palavras de Jesus. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Certeza de Jesus que sua obra estava consumada, que ele ia para junto do Pai. Mais do que isso, ele sendo o primeiro de muitos, estariam indo ao Pai por Jesus. Ele abre ao mundo o reino da vida eterna. Alguém lê para nós Apocalipse 1,18. Jesus aspirando as mãos do Pai, ele traz a nossa vida abundância. Apocalipse 1,18. Aquele que vive, novamente, foi para junto do Pai. Estive morto, mas eis que estou vivo. Tenho as chaves da morte e do inferno. Ele abriu as portas. Essa última palavra então expressa a sua confiança de que seria recebido às esferas celestiais. As tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Salmo 31, 5. A profecia que está em Salmo 31, versículo 5. É interessante que no Antigo Testamento, a instrução sobre o momento do Cordeiro da Páscoa deveria ser sacrificado ao pôr do sol. E de acordo com a tradição judaica,
é entre as 3 e as 6 horas da tarde. E Jesus foi crucificado exatamente neste dia, como eu disse na mensagem anterior, neste dia da Páscoa, no dia que o cordeiro ia ser sacrificado, não precisou ter cordeiro. E às 3 horas da tarde é o seu último brado, cumprindo o seu papel de Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele se entrega nesse momento. É o momento da morte, mas também é o momento da morte, né? Porque a morte de Jesus veio como que dizer para ó morte, onde está a tua vitória, né? O teu aguilhão. Nós fomos curados e salvos. E assim são as últimas palavras de Jesus. Essas palavras são tão interessantes, tão importantes, que foram palavras de muitos homens de Deus na hora da sua morte. Muitos mártires falavam, né? Entregando-se nas mãos de Deus. Muitos morreram. Eu disse que Estevão orou também pelos seus perseguidores. Estevão também fez essa oração, não é? Ele diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Atos 7, 59. E um escritor muito conhecido chamado Moody, quando ele morreu, ele diz: a terra recua, os céus se abrem para mim. Se a morte é isto, é algo agradável. E aí ele disse essas palavras: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. São as palavras de Jesus que nos dão forças, né, para um momento tão difícil como esse. Um momento que partirmos, podemos ter a certeza de que estamos diante do Senhor. Estamos entregando o nosso espírito ao Senhor. Estamos mortos, mas estamos junto do Pai, entregues nas mãos do nosso Pai. Essa é uma palavra muito especial. Não necessariamente que a gente tem que falar essas palavras, né? Falar, peraí, eu estou morrendo, mas deixa eu ver se eu consigo falar, né? Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Não sei o que nós vamos falar, se nós vamos até mesmo, às vezes a gente nem sabe que vai morrer, né? Quando você ficar sabendo, você fala, morri. Agora já foi, né? Não tem o que falar. Mas, com certeza, são palavras importantes. 7 últimas palavras de Jesus na cruz. É isso que eu queria trazer para os irmãos nesta manhã. Se alguém quiser também falar, acrescentar, perguntar, podemos ter aí um momento de reflexão. Quais foram essas palavras? Perdão. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Abertura do céu. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amor e proteção. Mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Angústia. Deus meu, por que me desamparastes? 5. Sede e redenção. Tenho sede. 6. Está consumado. Completei. Qual que é a palavra grega? Tetelestai. 7. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Resignação, entrega. É muito importante, irmãos, a gente conhecer essas coisas. Eu fico surpreso como a gente não conhece a Bíblia. Eu estou falando isso não por vocês, não. Estou falando isso por mim. Porque quando eu estava estudando para trazer essa mensagem hoje, eu fico pensando,
Como a gente aprende coisas assim que estão lá a vida inteira. A Bíblia está aqui, ela não foge, as histórias não mudam, não é? Eu creio que a gente pode aprender alguma coisa nessa manhã, ser relembrado de algumas coisas, mas a gente precisa ter isso, irmãos, na nossa mente. Se perguntares qual é a razão da vossa fé, já pensou se você falar só essas 7 palavras da cruz aí para alguém? Não, motivão? Qual é a razão da sua fé? Eu vou explicar para você. Sabe quais foram as últimas 7 palavras de Jesus na cruz? E aí fala para ela. Fala para essa pessoa. Eu confesso. Eu não saberia falar. Mas eu estudei para falar. Agora, por alguns dias eu vou estar com ela na mente. Depois a gente vai esquecendo. Mas eu tenho aqui o meu cérebro de celular, né? Vamos lá, dá uma olhadinha e vou estudar. Depois eu vou colocar essa mensagem lá no nosso site lá. A gente tem que mais usar isso, né? Vamos lá, abre lá o texto lá, a mensagem, copia, estuda em casa, põe no seu computador. O que você tem no seu computador? Bom, primeiro, você tem um computador, né? Se você não tem um computador, vamos imprimir o papel também. Não estou falando que todo mundo tem que ter um computador. Mas se você tem um computador, vai lá, guarda essas mensagens, vai separando. Né? Vou tentar colocar mais vezes todas as mensagens que a gente prega, para você fazendo um arquivo. Essas mensagens todas nós gravamos, né? Está sendo gravado ali, ó. Você vai entrar lá no site lá, tá lá, tem todas as mensagens de domingo à noite e algumas outras. Precisamos ouvir as palavras de vida. A gente ouve o que a gente tem vontade, o que a gente tem sede. A gente precisa dessas palavras, irmãos. Eu creio que todo mundo que veio hoje cedo aqui não se arrependeu, né? É um tempo bom que a gente passou aqui na igreja. E a gente precisa exercitar isso. Aprender de Jesus. Pois é isso que nos mantém vivos. Que nos mantém saudáveis, né? Que dá disposição para a gente viver, fazer as outras coisas, trabalhar, mas sempre a nossa mente, ó, na palavra de Deus. Quem não tem a palavra de Deus na mente, só está vivendo as pressões do mundo, as tentações do mundo, e muitas vezes, né, talvez não vivendo bem. Mas que Deus assim nos abençoe. Nós vamos ficar em pé, irmãos. Nós vamos orar e nós vamos já encerrar assim esse momento. A escola dominical. Desejando a todos um bom dia. E domingo, hoje, né? Hoje é domingo. Mais tardinha à noite, vamos voltar aqui para continuar falando de Jesus. Pai querido, nós te louvamos por esta oportunidade, ó Deus, de lermos a Tua palavra e de, nas últimas palavras de Jesus, poder perceber como foi grande o Seu amor, ó Deus, por nós. Como a Tua promessa de salvação veio até sobre aqueles que o maltratavam, que o insultavam. Como foi grande o Seu amor em sofrer tão intensa dor. Mas mesmo assim, foi até o fim, até a consumação da sua obra, que foi perfeita. E por isso, ó Deus, nós temos em Ti a paz, a redenção, ó Deus. O Senhor abençoe cada um aqui, ó Deus, cada um de nós que pudemos participar desse momento de culto, de escola, e que a lembrança da Tua palavra nos alegre, nos dê vida, ó Pai, e que nesta palavra possamos viver, ó Deus. Nós oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém.